Então, o tema da aula de hoje é respostas imunes mediadas por células, células T, principalmente, e nós vamos discutir a ativação dos linfócitos T por micro-organismos associados a outras células. Bom, desta ponta do iceberg que a gente viu até agora, apresenta antígeno, né? Então você tem a APC, fazendo uma recapitulação para colocar vocês no contexto da aula de hoje. Você tem esta apresentação de antígeno, então é o MHC, que pode ser do tipo 1 ou tipo 2, isso vocês já devem ter aprendido até hoje. Só que, além disso, né, eu falei um pouquinho também, hoje volto aqui com um pouco mais de detalhes, a proteína CD4, então se é um linfócito T, que nós vamos discutir hoje, esta proteína CD4 do linfócito T, né, que é um marcador de superfície, ela reconhece o MHC do tipo 2. Eu falei das células duplo positivas, tal, então, recapitulando um pouquinho. Só que não é só isso, tá? Existem mais interações do que vocês possam ter compreendido até agora. Aquilo é só o começo. Apresentou antígeno, CD4, reconhece MHC2. Se a célula ainda for uma célula virgem duplo positivo e reconhecer um peptídeo apresentado pelo MHC do tipo 1, que está associado a patógenos intracelulares, eu vou ter a proteína CD8 se conectando com a proteína MHC do tipo 1. E aí desencadeia uma resposta, então, do tipo CD8. Ok? Então, são sinais que eu preciso compreender, esses sinais, então é o sinal para fagocitar, etc., que vem lá de trás. Os receptores envolvidos, tá? Então, receptor de célula T, que é o TCR, e proteínas adaptadoras. E essa comunicação, né? Então, primeiro essa comunicação superficial, são duas células interagindo, para que possa ativar um linfócito T, e depois desencadeia uma comunicação. Essa comunicação, ela passa deste contato superficial e vai para o interior da célula, que vai gerar mensageiros, proteínas quinases, desencadear expressão gênica, diferenciação celular, se ainda dependendo do estágio que essa apresentação está ocorrendo, até chegar no quê? Na eliminação do patógeno, que é o objetivo final da resposta celular. Então, que sinais são esses, né? Então, nós vamos ver os sinais que são necessários para ativar os linfócitos T. Os receptores, que receptores celulares são esses? Então, isso aqui é um resumo, né, do que vai ser a aula de hoje. A comunicação, que são as moléculas produzidas pelos linfócitos T, que vão mediar a comunicação com outras células, macrófago ou linfócitos, como isso acontece. E a eliminação a partir lá de uma resposta primária, né? Sempre vamos tentar responder as questões, né? Sempre que você tiver um problema colocado diante de um patógeno, começa lá com a célula T virgem, começa como se o organismo nunca tivesse visto aquele patógeno, ok? A menos que ele tenha sido vacinado antes. Mas uma explicação do começo, tá? Esquece vacina, esquece tudo, começa lá na apresentação do antígeno para as células T que estão nos órgãos linfóides, tá? Nos linfonodos. E a eliminação do organismo vai depender da ativação, do reconhecimento de uma célula T, em T efetoras, né? Que vão eliminar esses micro-organismos. Bom, então aqui, organizando isso, né? Organizando e introduzindo novas proteínas de sinalização intracelular. Então, aqui eu tenho do lado esquerdo representado um linfócito T CD4 auxiliar e à direita, verde, né? Verdinho aqui, um APC, que pode ser um macrófago ou um linfócito B, realmente uma APC aqui. Então, eu começo com proteínas. O que é uma proteína de transdução de sinal? Então, o CD4, além de reconhecer
o MHC de classe 2, ele é uma proteína, ou ela é uma proteína, de transdução de sinal. Então, ela vai passar uma informação para o interior do linfócito T. Tá? Então, essa conexão aqui dispara uma resposta intracelular. Nós temos o reconhecimento antigênico, propriamente dito, vem pelo receptor TCR, receptor de célula T, que reconhece um peptídeo que está sendo carregado ou apresentado por intermédio do MHC, da célula apresentadora de antígeno. E proteínas que estão aqui, né, quem precisa fazer a transdução do sinal? O que é a transdução do sinal? Pegar a informação do lado externo, que está aqui, canetinha aqui. Então, eu preciso pegar essa informação que vem aqui do reconhecimento, a adaptação do CD4 a este reconhecimento. Então, isso daqui começa a ter uma certa afinidade entre as duas células, por esse intermediário. Isso vai gerar a transdução. Então, aqui eu tenho o sinal, primeiro o sinal do lado de fora, e depois eu tenho o sinal que vai disparar a resposta propriamente dita do linfócito T. Então, aqui eu tenho as... Perdi o mouse aqui, só um minuto. O mouse sumiu. Voltou. Então, aqui eu tenho a transdução do sinal. E eu tenho proteínas que têm motivos tirosínicos. Então, quando aparece aqui ITAM, tá, são motivos tirosínicos. O que é um motivo tirosínico de uma proteína? Então, imagina que essa proteína é uma proteína transmembrana, e na parte interna, que está voltada para o citoplasma, ela tem motivos tirosínicos. Um motivo tirosínico nada mais é do que um pedaço da proteína, uma alfa-hélice ou um looping ali na proteína, que tem uma tirosina. Tá? O que é a tirosina? Um aminoácido que tem um grupo catecol, né, que é um benzeno ligado a uma hidroxila. Então, essa tirosina, ela é um motivo. Motivo do quê? Tá? Umas coisas estranhas, né, que acontecem na bioquímica da resposta intracelular. Motivo de fosforilação. Tá? Então, esse motivo é o que desencadeia uma fosforilação. Então, vai ativar proteínas quinases. Então, começa aqui. E isso está associado, né, aqui está um pouquinho longe aqui, mas estas proteínas, elas estão em contato com o TCR. Porque senão, como que eu vou disparar este motivo, né? Como que eu vou dar motivo para fosforilar coisas dentro da célula? Isso aqui está associado aqui também ao receptor de célula T. Então, imagine que são proteínas ligadas a proteínas nas superfícies, formando um complexo que vai ativar, então, a transdução desse sinal para o interior da célula. E além disso, né, para que isso, né, eu discuti com vocês, não sei se alguém vai se lembrar, tá? Então vamos recordar que o tempo de exposição do antígeno é muito importante. Então, quanto tempo estas duas células vão ficar conectadas? Tá? Então isso é muito importante. Para amadurecer, para desencadear a resposta. Imagina que isso não é instantâneo, né? Você não vai ativar proteínas quinases, etc., se não tiver uma afinidade, não é uma resposta assim de segundos, né? Eu preciso de um tempo ali que estas células fiquem em contato para dar tempo de gerar proteínas e fazer a transdução de sinal. E para melhorar este tempo, né, eu tenho proteínas de adesão. Então, além disso, formar uma conexão, tá? Isso já está uma conexão de forças fracas, né, pontos de hidrogênios, ligações iônicas, do reconhecimento do peptídeo, do TCR com o MHC, esse peptídeo encaixando, a proteína CD4, as proteínas CD3, ali que tem os motivos tirosínicos, os ITANs. Eu ainda tenho mais proteínas, que são proteínas de adesão. Então, aqui um exemplo é a proteína CD28, onde eu tenho esta associação
perdão, isso aqui é a transdução. A proteína de superfície aqui, a LFA1, que vai se associar com um ligante aqui, que é o ICAN número 1, ou o ICAN 1 da APC, tá? Voltando aqui, né, que eu esqueci de falar aqui, eu pulei para adesão, tá? Volta um pouquinho aqui. Então, essa transdução de sinal, eu falei dos ITANs aqui, pulei esse pedaço. Ainda tenho a proteína CD28 com a proteína B7, B7, 2 na APC. O que são essas proteínas? Vou associar lá com a aula de vacinas, que eu falei para vocês que eu preciso de um adjuvante. O adjuvante é o que gera um segundo sinal. Um segundo sinal aqui é para esta APC ter certeza que alguma coisa diferente do organismo foi capturada. Tá? Então, eu preciso desse sinal. Geralmente, este sinal fisiológico é o próprio micro-organismo, é um pedaço, é um carboidrato do micro-organismo, etc., que dispara a produção dessas proteínas B7 pela APC. Tá? Isso vai desencadear a transdução de sinal. E é um ponto de contato também. Tá? Então, além disso, que daí a gente passa para a adesão. Né? Então, eu mostrei para vocês a migração das células para o local onde tem injúria tecidual, se não me engano foi na aula 2, 3, onde eu tinha a célula que está circulando, entrando aonde? Entrando no tecido, no espaço do líquido extracelular. E para isso ele tem que sair, passar pelo endotélio dos vasos sanguíneos, né, dos capilares. Então, aí eu tinha proteínas de adesão, porque o processo inflamatório fez com que as células do epitélio fizessem proteínas de adesão para aquela célula migrar. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu produzo células de adesão, proteínas de adesão, para fazer com que este contato seja o mais íntimo possível, que gere resposta. Então, o tempo de exposição é variável em função destes sinais, dessas proteínas de adesão, e todo o aparato de proteínas envolvidas aqui, ok? Então, é bastante complexo, tá? Vocês têm que digerir isso depois da aula, pegar, fazer a leitura, recapitular, para tentar entender a complexidade desse contato. Então, aqui é um outro esqueminha, né, para eu dar uma limpeza ali. Então, é a mesma coisa, na verdade. Aqui é o reconhecimento antigênico, as proteínas adaptadoras, CD3, proteína tal, e que desencadeia a transdução de sinal. Então, isso nada mais é do que um resuminho do que tinha na figura anterior. E aqui a regulação da avidez. Então, o que é essa regulação da avidez? Contato. Tá? Então, nós vamos ter as proteínas ali de integração, por isso que chamam integrinas. Né? Então, as proteínas de integração aqui, que são produzidas pelos linfócitos T, que vão se conectar com as APCs. Então, se eu tiver aqui, ó, esse primeiro exemplo, né, fraca adesão, eu não tenho resposta T. Ou seja, só uma integrina aqui que ligou no ligante da APC. Tá? Não teve apresentação de antígeno, o TCR aqui está vazio, tá? Só teve essa conexão. Para que é essa conexão inicial? Bom, essa conexão inicial é assim, é uma célula T que se aproximou com uma APC, tá? Como se fosse uma rotina. Duas células se aproximam, pronto, é olá, tudo bem, né? Como é que vai você? Você está bem? Tem passado bem? E começa a conversa, tá? Essa conversa, ela segue, tá? E se houver apresentação de antígeno, tá aqui o TCR pronto, a APC apresenta o antígeno, e se houver reconhecimento do antígeno, vai haver o que? Um delivery aqui, uma entrega de uma quimiocina para a célula T aqui. Então, começa a ter uma conversa um pouquinho mais refinada entre essas duas células. Okay? Então, eu tenho aqui a produção de sinais
disparadas pela APC, que fagocitou, né? Obviamente aqui tem um patógeno dentro para poder apresentar um antígeno. Se isso aqui fosse um antígeno próprio, né? Apresentado aqui provavelmente pelo MHC do tipo 1, eu não teria resposta nenhuma. O antígeno próprio do macrófago, né, sendo apresentado, não ia ter afinidade nenhuma, não dispara nenhuma resposta, ok? Mas o que nos interessa aqui é que isso seja o quê? Um MHC, pelo menos do tipo 2, que gere uma resposta auxiliar até esse momento. Então eu vou regulando. Então o papel aqui é regular a avidez. O que é avidez? Contato. Tá? Avidez das integrinas. Aumentar integrinas para ter contato. Ficar mais, deixar a conversa um pouquinho mais interessante entre as duas células. Então eu vou regular o nível da conversa, que é o nível de avidez aqui entre duas células. Ok? Então, professor. Sim? Então, a célula T, ela vai causar uma ação na APC. Quem vai mesmo agir, no caso de fagocitar o micro-organismo, é a APC. Isso, quem fagocita. O fagócito. Isso, o fagócito. Certo? Bom, e aqui no primeiro quadrinho, aqui, né, na fraca adesão, é o que eu estou interpretando aqui, né, tentando trazer para uma realidade, é o oi, tudo bem. Tá? De repente você fala oi, tudo bem, passa, vai embora. Tá certo? Está com pressa, não reconhece direito aquilo, não tem conversa. E aqui você já parou, já falou tudo bem, falou como é que vai, como é que está, e depois a conversa vai um pouquinho mais adiante, ok? Então aqui eu tenho já um cluster, né, que são várias proteínas de adesão da célula entre a célula T e a APC. Tá? Então eu vou melhorando esta comunicação, vai desenvolvendo ali um enredo, né, do que vai poder acontecer com isso. Vai disparar uma resposta, né, T, obviamente, se este TCR tiver afinidade pelo peptídeo. Se nesta etapa anterior aqui, né, na ativação da integrina, não reconhecer o TCR não reconhecer com um mínimo de afinidade o peptídeo que está aqui, eu não vou gastar uma resposta que lá na frente não vai trazer nenhum benefício. Eu não vou ficar jogando conversa fora com este peptídeo, ok? Eu descarto logo, isso aqui não tem negócio, não vai dar em nada. Então não vou disparar uma resposta T. Mas o que a gente espera vai disparar uma resposta T. Alguma célula T, dentro da probabilidade, né, daqueles trilhões de possibilidades de reconhecimento de peptídeos diferentes, vamos imaginar que uma célula T, no mínimo, pode reconhecer este peptídeo em particular aqui que a APC está apresentando. Tá? Agora, imaginem que a gente está sempre olhando uma molécula de MHC, um peptídeo, um TCR, tá? Uma célula T. Imaginem que eu tenho esta APC aqui, ela processou, né, para poder apresentar um peptídeo aqui, ela processou totalmente as proteínas, ela já matou este patógeno, tá? Um ou outro foi digerido para poder pegar e expor a proteína pelo MHC do tipo 2, aqui no caso, se foi uma fagocitose de um patógeno extracelular, tá? Então eu estou contando, né, uma historinha, que é um patógeno extracelular, MHC do tipo 2, apresentou um antígeno, ok? Então, só que eu vou ter aqui um número gigantesco de possibilidades de apresentar peptídeos. Tá? Então, eu apresentei um, não funcionou, pode ser que com outro funcione. Até aqui, na história, eu vou dizer que, olha, na primeira tentativa, aqui parece muito fácil, né? Entrou em contato, já reconhece, já vai. Não, tem que testar, tá? Tem que testar muitos peptídeos. Tem peptídeo que não vai desencadear resposta nenhuma, ok? Alguma dúvida até aqui? Professor, no caso, por exemplo, do HIV, ele não permite o quê? Ele não permite essa ativação do TCR ou ele não permite que a célula apresente
o MHC? Não, na verdade a célula apresenta o MHC, né? Pode ter bloqueio também, por quê? Porque o vírus está justamente infectando a célula T-CD4. Então você imagina que essa população de CD4, ela está totalmente deficiente. Tá? Então, no começo, ela pode não produzir, devido à presença do vírus, ela não produzir com eficiência MHC, ela precisaria, imagine que essa CD4, se ela conseguir produzir MHC, tá, um determinado número, e ela apresente o antígeno para, apresente o antígeno para um linfócito TCD8, né? O que vai acontecer? Ela vai ser destruída. Ou o vírus destrói a célula infectada, ou a resposta celular destrói essa célula infectada. Então, você imagina perder, né? Talvez no final da aula de hoje fique mais claro isso. Perder uma população de células TCD4, ou perder as suas células TCD4 na resposta a uma infecção viral. É isso que vai acontecer. Não sei se melhorou um pouquinho o entendimento. Tá, no caso, então, você fala que ela pode tanto... ocorre as duas coisas. Ser destruído por causa da ativação de um fagócito, ou, por exemplo, ela não apresentar o receptor TCR, por exemplo. É isso? Isso, exato. Tá? Porque a célula está sendo infectada. Tá bom, obrigada. Okay? Mais alguma dúvida? Conseguiram entender aqui do oi até a conversa de horas aqui entre as células? Então, aqui o papel da coestimulação, né? Então, falei da avidez, né? Que eu preciso regular a avidez para manter essa conversa celular, essa afinidade, esse tempo de processamento da informação. E aqui eu tenho a presença dos coestimuladores, né? Então, reconheci o antígeno, mas não tem coestimulador, isso acontece muito em tentativas de desenvolvimento de vacina. A vacina não responde, você coloca o melhor peptídeo ali, um peptídeo que não é capaz de desencadear, né? Principalmente as vacinas envolvendo biotecnologia, que você tem que acertar quem é o coestimulador, né? Quem é o seu adjuvante da vacina para gerar a coestimulação. Porque se não tiver aqui a presença, por exemplo, da APC com a proteína B7, não vai ter essa afinidade aqui com a CD28, né? Aí não tem transdução de sinal, esta célula T não responde, continua sendo uma célula sem resposta. Não vai ter expansão clonal, a célula continua sendo virgem, ela não reconhece nada ainda na vida dela, ela fica lá no órgão linfóide. Se eu tiver a expressão, né, da proteína resultante dessa coestimulação, que é a proteína B7, aí eu começo a liberar a citocina IL-12, tá? Por exemplo, né, um exemplo que está aqui no desenho, e a IL-12 então vai começar a disparar a sinalização com a célula T. Bom, o que acontece após esta coestimulação? Passou, né, a célula T, foi selecionada, reconheceu o antígeno, tem toda a transdução de sinal, tá? Não se esqueçam, tem que ter adesão aqui, né, aqui está simplificado, então tudo que já passou ali atrás, há pouco, né, da integrinas, avidez de integrinas, etc., vão juntando toda a informação. Não é que aqui não tem, não está no esquema, tá? Então usem a imaginação. Imunologia é muita imaginação. E aqui, a célula T agora que produz IL-2 que faz autoestimulação. Tá? Então, se ela foi ativada, ela reconheceu, ela fica feliz da vida e ela começa a ter um autoestímulo aqui, agora ela está motivada, né, usando um termo humano, ela ficou motivada, então ela começa a liberar citocinas, né, o que acontece com vocês quando vocês estão motivadíssimas a estudar imunologia? Vocês disparam uma descarga de adrenalina, haja motivação, vocês pegam o livro e
lê em 10 capítulos em meia hora. A leitura dinâmica e aprende tudo de imunologia. Então, essa é a motivação. Vocês estão motivados a estudar imunologia. A célula T está motivada ao quê? Passar essa informação para frente. Então, ela produz IL-2, libera, tá? É autoestímulo, libera, tem os seus receptores de IL-2, obviamente, né? Para captar esse sinal que ela liberou, e isso vai desencadear uma expansão clonal. Tá? Por que isso? É fisiológico. Tá? Desencadeou a resposta aqui, alguém deu um estímulo pela apresentação de antígeno, aqui eu vou ter proliferação de célula T. E o que é essa diferenciação? Diferenciação que agora essa célula T deixa de ser uma célula T que não respondia a nada, que era uma célula que estava à espera de um peptídeo que desencadeasse nela motivação, e agora ela passa a ser uma célula motivada a combater um determinado antígeno. Então ela se prolifera e se diferencia em células efetoras, né? Agora é uma célula T efetora que nós estamos olhando aqui, e não mais uma célula bobinha aqui, uma célula virgem que não responde a nada, ok? Então, este é o papel do coestimulador. Então, que informação que entrou aqui a mais, né? Interleucinas de uma célula, que é a APC, para o linfócito T, motivação do reconhecimento, um estímulo a mais, né? A reconheceu, vai lá e agora trabalha, tá? Você vai ser bem recompensado. Autoestímulo, e aqui a célula, então, efetora. Então, as informações novas aqui, coloca todas integrinas aqui, não esqueçam delas, é o estímulo por interleucina 12 e o autoestímulo por IL-2. Tá? Então, mais uma IL para vocês colocarem ali na listinha de IL. Eu pedi a 1, a 12, destaquei ali numa tabela, aí, numa aula anterior, e agora coloquem a 2 também, que promove esse autoestímulo. Bom, e finalmente, o que vai acontecer dentro desta célula? Tá? Então, aqui a PC em cima, né, só a membraninha aqui, o MHC aparecendo aqui, e aqui embaixo a célula T. Então, vamos ver o que acontece aqui. Ó. Então, os ITANs serão fosforilados, aqui ele tinha uma fosforilação, tem outra proteína aqui associado ou ao CD4 ou ao CD8, tá? Que é uma quinase, tá? Então uma proteína quinase, LC quinase, LCK, que fosforila a subunidade STAL aqui. Então, fosforilou aqui, tem motivos, né? Então essas barrinhas marrom aqui, marrom, são os motivos tirosímicos. E aqui, quando isso está fosforilado, ela atrai o quê? Olha, uma proteína ZAP70. Professor, precisa decorar tudo isso? Não, tá? Você precisa entender que existe uma fosforilação. Se eu tirar os nomes aqui, você deveria ser capaz de falar que isto é o início da sinalização intracelular de um TCR. Ok? Proteína ZAP, os ITANs, reconhecer, né, se eu apagar aqui a PC e falar para vocês, coloquem lá, né, vamos brincar de colocar nome às coisas. Isso aqui é uma PC ou é uma célula T? Você tem que saber que isso é uma PC, isso representa, né, uma apresentação de antígeno, se tem uma proteína que adaptando uma outra proteína, é uma proteína da célula T. Tá? Então é isso que espera-se que vocês sejam capazes de entender. Essa sinalização aqui, só se vocês forem estudar aí no mestrado, no doutorado, funcionamento da ZAP70, tá? Então não se preocupem com isso. Então começou aqui a disparar o sinal. Aí disparou o sinal, eu tenho intermediários bioquímicos. Aí a gente vai lá de novo para a fosfolipase C. Tá? Fosfolipase C, PLC, subtipo gama-1, não se preocupem com isso, vai ser ativada. Essa mesma fosfolipase C, eu vou fazer com vocês um salto lá para a fala da Liliana no primeiro dia de aula, que ela falou dos ômegas, tá? Dos ácidos graxos insaturados, etc. Então aqui eu posso ter, tá? Para ter uma coisa mais palpável para vocês, né? Eu posso ter a liberação
de ácidos graxos e posso ter, imagine que tem um triacilglicerol, ou essa fosfolipase vai liberar ácidos graxos de membrana, que seria o ácido araquidônico, ou aqui, neste caso, como é uma célula T, vai liberar aqui diacilglicerol, tá? Então, bioquímica pura, né? O que é um diacilglicerol? Vocês tinham lá na bioquímica, né, os triglicerídeos, que tem uma molécula de glicerol, que é um álcool, então 3 carbonos, 3 hidroxilas, e nestas hidroxilas do glicerol você liga um ácido graxo, liga o segundo ácido graxo, o terceiro faz um triacilglicerol. Então, a fosfolipase faz o quê? Tira um ácido graxo, vai liberar o quê? O que sobrou desse triacilglicerol, tá? Que seria um diacilglicerol. Então, isso é um sinalizador intracelular. Então, um diacilglicerol como sinalizador intracelular. Isso também aumenta o cálcio citossólico, tá? O que faz um cálcio no citossol de um linfócito T? Tá? Ele vai disparar a ativação de enzimas, etc. Essas enzimas podem interagir com o citoesqueleto, e citoesqueleto, quando eu movimento o citoesqueleto, vocês devem já estar aprendendo isso, se já não aprenderam em celular, citoesqueleto ele está em constante movimentação para quê? Para fazer o tráfego intracelular de vesículas e etc. Tá? Uma coisa bastante complicada. Okay? Então, seguindo aqui. Então, aumenta cálcio, calcineurina, que vai dar uma ativação, né, de enzimas, diacilglicerol ativa uma proteína quinase C, e aqui, desta adaptação aqui que vem a proteína ZAP, proteínas adaptadoras, todo o pezinho aqui é fosfato, tá? Proteínas fosforiladas. Eu tenho também a sinalização por GTP e GDP, ok? Então está aqui. Fatores de transcrição que vão ser desencadeados, que a partir da associação com os GTP que vem por esta via. Então, aqui fatores de transcrição, que são ainda indo em direção à produção de fatores de transcrição, as enzimas ERK, a enzima JNK ou JANK, e, finalmente, fatores de transcrição. Então, NFAT, NF-κB, AP1, tá? Não precisam decorar também nomes de fatores de transcrição. Esse aparece bastante, tá? É bastante estudado, o NF-κB, que vão desencadear transcrição. Aí eu vou fazer uma pausa aqui. O que eu poderia transcrever? Vocês, neste momento, olhando aqui para esta figura, me digam 2 coisas que eu desencadeio transcrição. Tá? Nesse esquema aqui de coestimulação, vocês têm condições de identificar. Eu fiz toda essa sinalização para fatores de transcrição para transcrever que genes? Então, me deem exemplo para transcrever 2 genes. Para transcrever as proteínas de associação e de adesão, por exemplo, a CD28? Isso, poderia ser CD28. O que mais? É que a CD28, praticamente, ela já tem na membrana, né? Mas também acaba, você aumenta a síntese, né? Não é um controle, você não tem um fator de transcrição para uma proteína. Então, a resposta está correta. Mais específico, segue um pouquinho para frente. Professora Amanda falou transcrever a produção de citocinas. Isso. Qual Amanda? Deixa eu ver o chat. Já volto. Luísa, ok, e L2, perfeito. Então, o que mais que eu preciso, Luísa, Amanda? Deixa eu aproveitar e fazer uma correção aqui.
É comum, Amanda, escrever, tá, dessa forma, citosinas. Não é citosinas, é citocinas. Citosinas, na verdade, não tem, acho que não teria plural, tá? Não vou discutir a linguagem agora. A citosina é o C do material genético, né, dos ácidos nucleicos. Ok? Então corrijam. Isso é comum, tá? Isso faz... Vocês são a 12ª, 13ª, 13ª já, né? Já perdi a conta. 12ª. E todo mundo confunde isso, tá? Toda a turma, 90% da turma escreve na prova com S, porque a gente vem lá do colégio com a citosina e citocinas, ok? Então fica feita a correção. TNF, poderia ser, mas não está no esqueminha ali para vocês identificarem, né? Então imagina que eu estou fazendo exercício aqui, né? Identifique nesta figurinha. Os próprios receptores, professor, também? Isso, exatamente, exatamente. Porque não adianta nada, só fala o receptor, Leriana. É o TCR. Ah, não. Eu já ia deixar você na confusão. Pode, eventualmente, ter mais TCR, mas imagina que ela já reconheceu o antígeno. Tá? Por quê? Ó? Eu precisaria de mais TCR, né? Se eu estou aqui. Aí no caso já não, né? Eu preciso tirar essas notificações. A Luísa falou os receptores de interleucina 2. Isso, exatamente. Tá? Porque não adianta eu expressar a IL-12, né, o gene para a produção da interleucina 2, perdão, e não ter o receptor. Perfeito. Tá? Então, ó, vocês conseguiram. Isso é um sintoma que vocês estão entendendo. Ok? Todo mundo está sintomático aí? Alguém não está sintomático ainda? Vocês estão aí, né, gente? Professor, eu não cheguei a estudar sobre, assim, mas também para o pessoal saber, o receptor, quando eu vejo artigos, assim, em relação ao ômega, um dos mais falados desses receptores é o NF-κB, é isso? Isso, capa B. Ele é o, assim, quando eu vejo os artigos, ele é o que é mais falado. Uhum. É porque rende publicação, né? Na verdade, ele é importante, né? Uma brincadeira, que rende publicação, então todo mundo estuda, porque sabe que vai publicar estudando o NF-κB. Pode ser. Ele é importante. A gente precisa tomar cuidado com isso. Na verdade, o conhecimento que a gente tem é porque existe audiência para aquele conhecimento, tá? Não desmerecendo a importância, obviamente, que na verdade, vem primeiro, né? Ok? Então tá ok. Bom, pelo menos tem 3 pessoas, além da Leriana, aqui a Luísa, a Amanda, tem bastante, mais de 10% aqui está vivo na sala de aula. Falando isso, que eu tenho um controle positivo de aula online, que é a minha filha em casa. Às vezes eu estou lá e ela está passeando no horário de aula. O que você está fazendo aqui? O professor está falando uma coisa lá que eu já estudei. Tá? Então, se você já estudar, não tem problema, mas tem que estudar, tá? Aqui. Me perdi aqui. Pronto. Então, voltando. Deixa eu ver se estou no slide correto. Ok, então chegamos lá no NF-κB, estímulo de produção, fator de transcrição, transcreve o RNA mensageiro, isso vai resultar na produção de interleucina. Bom, então vamos além. Então tem tudo isso, né, que está representado aqui. Então, primeira etapa aqui, vou rabiscar um pouquinho. Nós já discutimos, então expressou, só que ainda, tá, eu tenho uma baixa afinidade do receptor, então o receptor inicial, né, que está na superfície da célula T, ele tem uma afinidade com K de dissociação de 10 a menos 9 moles por litro, tá, ou 10 a menos 9 molar.
libera a IL-2, né? E essa IL-2, ela começa ainda a formar, a estimular, né? Então você tem, embora baixa afinidade aqui no comecinho, a IL-2, o autoestímulo com a IL-2, ela desencadeia novas subunidades para montar um receptor de IL-2 mais eficiente. Tá? Então, a tradução é isso. Eu vou fazer um autoestímulo, tem uma afinidade de 10 a menos 9 molar, e eu vou melhorar esta afinidade. Lembre-se que sempre, por que essa dita afinidade com receptores é importante? Porque é esta afinidade que desencadeia resposta, ok? Então, ó, eu aumentei em 100 vezes, de 10 a menos 9 para 10 a menos 11, o KD diminuiu 100 vezes, tá? Então, em outras palavras, eu aumentei a afinidade em 100 vezes. Está 100 vezes mais difícil a interleucina 2 deixar o receptor de IL-2. Tá? Então, isso vai desencadear a proliferação celular. Então, aqui o desencadeamento da clonagem, né? Então, expansão clonal. Isso é um termo bastante utilizado também nos textos de imunologia. O que é uma expansão clonal? Tá? Alguém consegue responder já neste momento o que é uma expansão clonal? Por que eu chamo clonal, não simplesmente uma divisão celular? Proliferação das células T, sim. Mas por que a palavra clone? Porque ele é idêntica, ela tem exatamente as mesmas características da célula do qual ela se clonou. Isso, exatamente, tá? Definição do clone, tudo igual. Mas tem mais um detalhe. O que significa que agora eu tenho um clone desta célula T? O que ela faz de diferente? O que esse clone sabe fazer? Ele já não precisa mais daquele primeiro estímulo, ele já vai dar direto à resposta, não é? Isso. Tá? Então ele já é capaz de responder, não é mais lá a célula virgem. Mais um ponto específico, exatamente, que a Natália colocou aqui. É um clone específico. Para quê, Natália? Melhora um pouquinho. Você está correta, tá? Se é que você fez uma pergunta. A resposta é um clone específico. Traduz isso agora. O que é um clone específico? Pergunta de prova. Exatamente. Específico para o antígeno que desencadeou a resposta. Específico para um antígeno com uma função determinada. Isso, a função determinada, Maíra, é o que a Luísa e a Natália responderam. A função dela é reconhecer novamente, ou o resto da vida deste organismo, né, desse organismo animal, e dar uma resposta. Ela sempre vai responder àquele antígeno, tá? Em teoria, ela sempre responde àquele antígeno com alta afinidade, ok? Então é isso, perfeito. Eles já estão contaminados com a imunologia. Então é isso aqui. Acabou o clone respondido. E aqui são outros sinais, né? Vem a CD40 aqui, ligante. O que é um CD40 ligante? Então aqui eu só vou traduzir termos, tá? Porque a hora que vocês estiverem lendo, você vai aparecer essa figura, se estiverem lendo abas, ou figuras parecidas, se estiverem lendo outros livros. O que é um CD40 ligante? É o que liga uma proteína chamada CD40. Tá? Então isso é nomenclatura. Se eu tenho uma proteína de superfície, eu tenho uma proteína que é o ligante desta proteína. Então, proteína de superfície na célula apresentadora de antígeno, aqui representada é um macrófago, né? Tá, pelo esquema aqui, é um zoom, né? Tem um quadrinho aqui puxando um zoom para mostrar essa interação aqui. Então, o macrófago produziu o CD40, tem lá as citocinas, e a célula T, o linfócito T, produziu um ligante de CD40. Tá? Então, isso daqui eu tenho o quê? A ativação
das células TCD4 por macrófagos, ou poderia ser também aqui embaixo um linfócito B. O que diferencia, né? Obviamente o que diferencia aqui também é um salto pequeno, né? Aqui é só para fechar, né? Então o que acontece ali quando eu tenho essa interação? Tá? Eu tenho um macrófago, tá? Nesta interação, esse aqui é uma CD4, que citocina é esta que está sendo liberada aqui, tá? É a IL-12, tá? Perdão, interferon gama, tá? Então, interferon gama liberado pela CD4, porque tem uma sinalização, né? Aqui, ó, citocina, que citocina é essa? É a IL-12, que vai ter um receptor de IL-12, devolve a comunicação aqui na conversa entre as duas células, devolve a citocina interferon gama, e este macrófago, então, é o que, literalmente, né, fazendo uma literatura, contando uma história, este macrófago, quando ele é estimulado por interferon gama, ele tem a permissão para matar. Imagina que ele está lá indeciso, eu mato um pouquinho, apresento um pouquinho, então ele está pedindo uma validação, ele está pedindo que a célula T auxilie no julgamento daquele patógeno ou daquela substância que foi fagocitada, se ele destrói com força ou se ele fica lá meio que tolerando na dúvida, né? Se crescer demais, se tiver muito, eu vou lá e dou uma resposta, mas aqui é a ativação do macrófago, tá? Então, é permissão para matar. Quem deu a permissão para matar? O linfócito T. Aí vocês podem perguntar, né? Se não estiverem com essa pergunta, ainda coloquem essa pergunta. Mas o macrófago já não matava? Tá? Vocês conseguem imaginar? O macrófago teve que matar a primeira vez, não teve? Por que ele não continua matando? Porque essa dependência do linfócito TCD4. Tá? Então, essa é uma grande pergunta da imunologia. Então, é a validação, é o aumento da resposta. Imagina um macrófago que está ali em descanso, fazendo o seu policiamento ali, ele vê um suspeito, ele pega o suspeito, de repente começa a aumentar os suspeitos, etc. Ele não sabe diferenciar ali, ele não consegue amplificar a resposta. Então, a partir do momento que tem um linfócito T, que auxilia o reconhecimento de que aquilo realmente pode ser danoso para o organismo, ele vai lá e dá permissão para o macrófago realmente exterminar. Como que o macrófago faz isso? Produzindo mais lipase, mais nuclease, mais proteases, mais glicosidases, né, para digerir carboidratos, etc. E óxido nítrico e tensão de espécies reativas de oxigênio, que é chamado, né, o termo em inglês é burst oxidativo. Tá? Esse burst é o quê? É uma produção gigantesca de espécies reativas de oxigênios, que é o ROS, tá, em inglês, né, de trás para frente, a sigla ROS e óxido nítrico. Um ROS pode ser originado, por exemplo, da água oxigenada, que eu expliquei para vocês naquela partição, a cisão homolítica da água oxigenada, onde fica um elétron desemparelhado em cada átomo de oxigênio. E aquilo é altamente reativo. Obviamente que o fagossomo, a membrana do fagossomo faz com que essa bomba de espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio, não afetem a célula. Mas o óxido nítrico é um gás. Este gás, ele sai do macrófago por difusão. Tá? Então, imagina que ele é polar, ele vai e pode causar lesão, pode matar o próprio macrófago que está produzindo e pode lesionar o tecido na região onde está o processo inflamatório, o processo infeccioso. Tá? Então, muitas vezes, o mais complicado é este processo inflamatório. Ok? Passando para o linfócito B, isso daqui a gente discute um pouquinho mais para frente, se precisar. Passando para o linfócito B, a mesma coisa. Linfócito T, aqui que eu comecei a introdução da aula, né? O linfócito B funcionando como uma APC,
uma apresentadora de antígenos profissionais, tá, capaz de produzir MHC do tipo 2. Tá? Por que eu chamo a atenção que é o MHC do tipo 2 produzido pelo linfócito B? Porque a maioria das células do organismo só produzem MHC do tipo 1, tá? Lembrando isso. As células somáticas, né, as células do tecido conjuntivo, epiderme, etc., essas células, como não são apresentadoras de antígeno, elas só são capazes de produzir MHC do tipo 1. E MHC do tipo 1, obviamente, não interage com o linfócito TCD4. Então, aqui, a célula B fagocitou ou capturou o patógeno, capturou o antígeno, processou como uma célula apresentadora de antígeno, olha que interessante, né? E está apresentando um antígeno para a célula T, ok? E aí vai desencadear a ativação que eu tinha colocado na introdução da aula. Esse linfócito B, ele tem aqui receptores de membrana, lembrando, BCR, a semana que vem a gente vai olhar um pouquinho mais a fundo para o linfócito B. Então, receptor de membrana é um BCR que nada mais é do que um anticorpo que tem um pedaço da proteína de membrana que está sendo utilizado como receptor de antígenos. E depois a diferenciação, né? A hora que eu tenho a interação, perdão, apertei o botão errado, eu tenho aqui o linfócito B se diferenciando em plasmócito. Plasmócito é o quê? É o linfócito B que perde os receptores de superfície e passa a produzir somente o que é chamado de resposta humoral, que é secretar proteína, secretar imunoglobulina, secretar anticorpos, tudo a mesma coisa, tá? A proteína é uma imunoglobulina da classificação bioquímica, e imunoglobulina é o que a gente chama, em outras palavras, anticorpo. Tá? E anticorpo específico. Tá? Então, tem aqui a específico para um antígeno, que é este antígeno que está aqui. Alguma dúvida até aqui? Bom, respiro. Células T são células de memória. São depois que elas reconheceram um antígeno, tá, Amanda? E as células T se comportam como APC para os linfócitos B. Não, aqui é o contrário. Corrige aqui, Amanda. Conseguiu ver o erro? Alguém conseguiu ver a inversão aqui? Na verdade, as APCs podem ser as células dendríticas, os macrófagos e os linfócitos B. Os linfócitos B que são os APCs, e não as células T. Certo, Amanda? Então, é só inverter a frase, ele fica correto. É 50% de chance de acerto. Então, você inverte, ok? Alguém mais tem alguma dúvida? Então, vamos lá. Bom, resumindo, né? Aqui é só uma figurinha, então tá aqui, vem para cá. Então, o resumo, né? E mais uma informação, tá? Para complicar a vida do estudante. Então, aqui a historinha que vocês já são capazes de descrever, né? Microorganismo, fagocitou, tem uma APC, apresentou antígeno, CD4. Aí eu venho para cá e falo para vocês, olha, apresentou o antígeno aqui, etc., e agora desencadeou uma resposta TH1, né, para complicar
Então, esta resposta TH1, ela faz o quê? Ela produz interferon gama. Então, tudo deu certinho aqui, como eu venho descrevendo até agora. Reconheceu, né? Obviamente, teve liberação de interleucina pela PC e L12, estimulou esse linfócito TCD4, TH de T helper, T auxiliar, a produzir interferon gama. Quando isso acontece desta forma, tá, que leva à produção de interferon gama, é porque eu diferenciei um pouquinho mais, ó, notem aqui a mudança de cor, né? Mensagem subliminar. Aqui está um vermelhinho, aqui está um violeta, uma coisa assim, um roxinho aí, para mostrar que houve uma diferenciação nesta proliferação. Tá? E essa diferenciação foi para uma polarização de resposta TCD4, T helper, T auxiliar, do subtipo, escrevam aí, subtipo TH1. Então, eu estou descrevendo que tudo está maravilhosamente bem e funcionando, tá? Então, interferon gama foi lá, ser liberado, obviamente que isso aqui está em contato, tá? Interferon gama ativando aqui o macrófago e aumentando, né, melhorando, enhanced, melhorando a resposta de morte do patógeno, tá? Microbial killing. Então, tudo deu certo, tá? Porque essa célula se polarizou em TH1. E também porque ela se polarizou em TH1, o que aconteceu? Eu ativei células B também, tá? Células B que liberam anticorpos, tá? Que vão opsonizar patógenos. E esta opsonização aqui, obviamente aqui não está mostrando uma opsonização, tá? Tá, opsonização aqui. Com um anticorpo você não faz opsonização, tá? Vocês já devem saber disso. Aqui está representado só uma molécula de anticorpo, tá? Reconhecendo aqui, carregando 2 patógenos. E aqui eu tenho o receptor de FC. Por quê? Essa porção aqui interna, tá, que não reconhece patógeno, é uma região conservada da proteína do anticorpo, ok? E existe um receptor, isso eu já falei também lá na resposta inata, né? Um receptor de fragmento conservado de anticorpo. Então, simplesmente, simplificando, receptor de fragmento conservado. Quando você olhar e escrever isso, coloca entre parênteses receptor de fragmento conservado de anticorpo. É específico para este, é a perninha do Y ali, que não é variável, tá? É conservada. É a economia, né? A síntese da proteína. E isso aumenta a fagocitose, tá? Então aqui é o esquema já gerando tudo. O que tem de novo aqui que vocês não viram até agora, para vocês marcarem aí, né? A informação nova é que houve uma polarização de resposta do subtipo auxiliar TCD4 do subtipo TH1. Então, esta é a novidade, tá? O restante aqui tudo nós já tínhamos vistos, inclusive várias vezes em várias aulas, tá? Acho que vocês têm consciência disso. Então, o que precisa marcar? Polarização TH1.